Hoje eu vou gravar a correção da atividade do livro e eu espero que eu consiga esclarecer muitas dúvidas de vocês. Então, eu vou começar com uma breve revisão aqui, rapidamente, para vocês entenderem. Olha só, o que é uma raiz? O que é uma radiciação? A radiciação é esse desenho que está bem aqui, ó. Tudo isso aqui é a radiciação. A radiciação, a gente divide nesse desenho aqui, que a gente chama de radical. Essa letrinha aqui, a letra A, a gente chama de radicando. Esse N que está aqui, a gente chama índice de uma raiz. E o resultado, a gente chama raiz. Ou, aqui no caso, eu coloquei raiz quadrada porque eu tirei esse desenho de uma raiz quadrada, que o resultado aqui é L. Porque L, lado vezes lado, é igual a L ao quadrado. Por isso, se chama raiz quadrada. Esse índice, ele pode ser qualquer número. Quando o índice aqui for 2, que no caso a gente chama de raiz quadrada, ele não aparece, ele não precisa estar escrito 2. Se o índice aqui for 3, a gente chama raiz cúbica do número que está aqui, no caso da letrinha A. Então, raiz cúbica de A. O que acontece? A raiz nada mais é do que o inverso da operação de potência. Então, se você entendeu potência, com certeza você vai entender raiz. Não tem muita dificuldade. Então, aqui no quadro abaixo, a gente colocou o que é uma raiz quadrada exata. Não sei se vai dar para vocês perceberem, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Professora, mas eu não estou enxergando o 2 aqui, ó. Foi o que eu falei. Quando a raiz é quadrada, o 2 não precisa estar escrito aqui, ó. Ele não vem escrito aqui, que no caso é nosso índice. Ele não aparece, mas a gente sabe que é uma raiz quadrada. Então, vamos começar corrigindo a página 37. Na primeira questão, fala assim, ó. A primeira questão fala assim, ó. 1. Quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida no conjunto R? Eles nada mais eles querem saber qual é a raiz, qual é o número, qual é a raiz quadrada que tem um número no conjunto R. Então, vamos lá. A letra A, 36. 36 é definida no conjunto R? Sim, por quê? Porque raiz quadrada de 36 é quanto? 6. Como que eu sei que é 6? 6 vezes 6 é quanto? 36. Então, pertence aos números reais. Menos 64. Menos 64 pertence aos reais? A raiz quadrada de menos 64 pertence ao conjunto dos reais? Não, gente, não pertence. Por quê? Porque não existe raiz quadrada com os números negativos. Então, não é definido no conjunto dos reais. A mesma coisa acontece aqui na C, ó, menos 81. Então, raiz quadrada de menos 81 não tem, não se define no conjunto dos reais. Agora, olha só na D, 144. 144 pertence ao conjunto dos números reais? Sim, por quê? Qual é o valor da raiz quadrada de 144? 12. Por quê? Porque se eu multiplicar 12 vezes 12 vai dar o quê? 144. Então, 12 pertence ao conjunto dos reais. A é, professora, mas por que A é 10, raiz quadrada de 10? Não é exata? Não, não é exata. Mas é, por quê?
3,162 é o valor da raiz quadrada de 10, é aproximado. Esse número 3,162 pertence aos conjuntos dos reais? Pertence, não pertence? A gente viu lá que pertence. Então, por isso que ela também entra na resposta. Letra F, menos 4. Menos 4, existe raiz quadrada de menos 4? Não existe, então não pertence. Não pertence porque não define no conjunto dos números reais. E a G, 100. Tem algum número que multiplicado por ele mesmo dá 100? Tem. Qual? O 10. Então, por isso que ele pertence ao conjunto dos reais. E menos 9? Existe raiz quadrada de menos 9? Não, já foi dito anteriormente. E 25? Pertence? Sim, por que que pertence? Qual o número na tabuada que multiplicado por ele mesmo dá 25? O 5. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Por isso que ele pertence aos números reais. Tudo bem? Então, vamos lá. Exercício 3. Ele fala assim, ó, quando A, ele deu o valor de A igual a 10. Ele deu o valor de B igual a 21 e C igual a 8. Então, ele deu o valor de A, de B e de C. E falou que a expressão raiz quadrada de B elevado a 2, esse 2 é nosso expoente, menos 4AC, 4 vezes A vezes C, é definida no conjunto R. Qual o valor dessa expressão? Então, ele quer saber o valor e depois que a gente encontrar o valor, a gente vai falar se pertence ou não pertence ao conjunto R. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar aqui a expressãozinha que ele colocou. Raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza. Quem é o nosso B? Qual o valor do nosso B? Não é 21? Então, 21 elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque o nosso B está elevado ao quadrado, é o expoente 2. Menos 4 vezes. Quem que é o nosso A? O nosso A não é 10? Então, eu coloquei aqui 10. Quem que é o nosso C? Não é 8? Então, aqui eu coloquei 8. Beleza, então. Como eu vou descobrir 21 elevado ao quadrado? 21 elevado ao quadrado não é a mesma coisa que eu falar aqui, é 21 vezes 21? Então, eu fiz aqui a multiplicação. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Depois, eu somei. Deu 441. Muito bem, coloquei aqui, ó, raiz quadrada de 441. Menos, vou fazer a multiplicação desses três números. Quanto que é 4 vezes 10? 40. Quanto que é 40 vezes 8? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Então, 320. 441 menos 320 deu 121, ó. 121. Então, raiz quadrada de 121. Como eu vou saber o resultado de raiz quadrada de 121? Eu vou achar um número na tabuada que multiplicado por ele mesmo vai dar 121. Qual seria esse número? O número 11. 11 vezes 11, 121. O 11 pertence ao conjunto dos reais? Pertence. Então, o valor da expressão é 11 e ele pertence ao conjunto dos números reais. Tudo bem? O número 4. O número 4, ele falava assim, ó. Verifique se a expressão raiz quadrada de x elevado a 2 menos y elevado a 2 é definido no conjunto R quando? Aí ele deu o valor aqui, ó. Ele deu o valor x igual a 13 e y igual a menos 12. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, colocar essa expressão aqui embaixo. Eu coloquei, ó, raiz quadrada de x elevado a 2 menos y elevado a 2. Quem que é x? X não é 13? Então, eu venho aqui e substituo x, 13. Só que o x não está elevado a 2, então 13 elevado a 2. Esse menos é da expressãozinha que ele colocou aqui, ó, é esse menos. Quanto que é nosso y? Nosso y também não é menos? Menos 12?
Por isso, eu coloquei aqui entre parênteses, menos 12 elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque ele disse que o y aqui estava elevado a 2, beleza? Fiz as contas, ó. Aqui, 13 elevado a 2 não é a mesma coisa de que 13 vezes 13? Então, fiz a multiplicação, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. Somei isso aqui, deu 169. Vim aqui e coloquei. Continuei com o menos aqui da fórmula. Tudo bem? Esse menos aqui é da fórmula. Por quê? Porque menos 12 elevado a 2, não é eu multiplicar menos 12 duas vezes? Então, ó, menos 12 vezes menos 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Menos com menos, mais. Então, somei aqui, vai dar mais 144. Mais 144 menos, mais com menos, menos. Então, por isso que aqui ficou menos 144. Beleza? Subtrair agora. 169 menos 144. Deu quanto? 25. Raiz quadrada de 25. Qual é o número na tabuada que multiplicado por ele mesmo vai dar 25? O 5. Então, o 5 pertence ao conjunto dos números reais? Pertence. Então, a resposta é sim, porque 5 pertence ao conjunto dos números reais. Ficou alguma dúvida? Se ficou, vocês colocam lá na plataforma. Tudo bem?